Ok, então iniciamos ali. Então tá, pessoal. Lá, vocês viram o vídeo? Sim. Estão terminando, eu espero, não tem problema, tá? Viram? Beleza. Tá bem, o que vocês acharam do vídeo, hein? Legal, né? É legal, né? É legal e é bem surpreendente, assim, a forma com que eles fazem o processo de seleção, né? Porque eles colocam uma pressão imensa no candidato, é muito diferente, mas ao mesmo tempo eles estão vendo todas as habilidades deles sociais, não é? Que são as que, no fim das contas, uma das que mais importam para as empresas, né? A maior parte dos problemas das empresas, elas são sempre discutidas no nível de não contratamos a pessoa certa, não é? E as pessoas, elas têm conhecimentos muito parecidos. A gente vai ter aula de gestão por competências, né? E a gente vai falar sobre chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. As pessoas, elas têm conhecimentos muito parecidos. O que são os conhecimentos? Os conhecimentos são os títulos que nós temos. Horas, aqui, né, nós teremos daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos um monte de administradores, não é? Então, pois é, viu, Gilberto, é teu perfil. Então, esse candidato aí da Heineken, a preocupação da Heineken, e eles são famosos por fazerem esses processos de seleção para trainee, tá, pessoal? Eles fazem até hoje, assim, vocês podem se candidatar tanto para a Ambev quanto para a Heineken, para todas essas empresas, vocês podem se candidatar. Eles enviam, seguido eu recebo, assim, quando eu receber, eu envio de novo para vocês, tá? Eles publicam, eles publicizam isso e eles captam candidatos do Brasil inteiro, assim, para passar pelo processo de seleção. Também é bem diferentão, assim. Porque vejam só, o perfil desse candidato, né? Não era um candidato qualquer. Ele tinha que ser uma pessoa que entendesse muito da área de marketing, muito. Mas não só isso. Eles queriam alguém que fosse muito proativo, que ajudasse a organizar a empresa, porque essa pessoa específica que a Heineken estava contratando, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que atuar justamente lá com os times de futebol, né? De convencer, vão fazer isso, vão colocar o logo aqui, vão fazer de determinada forma. Então, assim, eles precisavam de alguém muito, né, que fosse muito engajado, né? Tanto para futebol quanto para dentro da empresa. Por isso eles fizeram esse experimento, é quase um experimento social, né? Porque se você vai ver, a maior parte, tipo 99% dos processos de recrutamento e seleção são muito parecidos. Joga a vaga, pega lá os currículos, aí olha, eu queria alguém mais que fizesse administração, tira o currículo de quem está fazendo técnico. Eu queria alguém assim, eu queria alguém assado. É bem superficial a forma com que você vai lá, seleciona e chama para conversar. E quando a gente chama para conversar, eu vou chamar alguém aqui para fazer um processo de uma entrevista agora, tá? Que na verdade, nossa atividade, tá? O que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, vou chamar alguém aqui para conversar. Quem é que vai abrir a câmera aqui para participar do processo? Ninguém? Só o Paulo que abre a câmera sempre. Alguém abre a câmera para eu entrevistar. Vamos lá, gente. Qualquer um. Vai lá, o Gilberto. É sempre o Gilberto e o Paulo, né, gente? Aí depois, quando o Gilberto e o Paulo tirarem 10, e eles forem lá falar que tiraram 10, vocês vão dizer, a professora, mas é que eles abrem a câmera. Olha lá, o Gilberto está até se arrumando para a entrevista. Eu estou tentando abrir aqui, mas o meu note está meio rebelde. Colocar o óculos aqui, professor. O Gilberto está se arrumando para a entrevista, viu? Que ele já se ligou que tem que se arrumar para a entrevista. Ele se penteou, se ajeitou. Aí você vai para uma entrevista e a entrevista geralmente é assim, Gilberto, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco de você, Gilberto. Tudo bem, professora? Tudo jóia?
falar sobre o perfil, professora, seria isso? Isso, fale de você, quem é o Gilberto? Por que Perfeito, que o Gilberto perfeito. está buscando essa vaga? Gilberto, você está buscando uma vaga de professor, tá, Gilberto? Você quer ser professor Ah, na tá. UERGS, Não. tá? Você já terminou Ah, tá. mestrado, doutorado e está lá no processo de seleção, digamos que fosse assim, tá? Então tá lá, Certo. Gilberto, esse é o perfil. Ah, tá, não, porque eu achei que seria falar da minha área, que seria da área comercial, que sempre eu vivi na área comercial, tanto, por isso que eu achei que seria essa área, sabe, professor, para me falar ficaria mais fácil e prático, Não, mas mas vai tranquilo, vai tranquilo. tá, beleza. Não, se fosse essa minha área, praticamente vivi 20 e poucos anos de estrada, então seria bem mais prático e rápido. Mas sobre a parte da UERGS, administração, eu tenho interesse sim, professora, e foi a senhora que nos incentivou no semestre passado de continuar estudando depois. E eu até não tive a oportunidade de conversar com a senhora depois disso, pessoalmente, de continuar, não terminar a parte de administração aqui depois, me formar e eu tenho interesse de continuar. Esse dia eu conversei com o Matheus, e o Matheus também tem essa ideia de continuar, sabe? Não sei se foi... Sim, vão fazer mestrado, gente, vão estudar. Tem Exato, mestrado exatamente, sabe? na Federal de Santa Maria, tem mestrado na UERGS, no PPGás, tem mestrado também na área de educação na UERGS. A UERGS já tem doutorado na área de educação, que é em Osório. Nós temos bolsa, né? As bolsas não são ruins. Depois nós temos concurso no Brasil inteiro, beleza? Fica aí de Sim, novo o aviso. Então tá. isso é Mas bom. geralmente é assim, né, Gilberto? Então, assim, Gilberto, por que você quer trabalhar na nossa empresa? Perfeito. Posso levar para o lado do comercial, professora? Um Leva, leva exemplo? que é mais Tá, fácil para você. perfeito, que é mais fácil. Tá, não, trazendo um pouco do meu perfil, eu já trabalhei de representante comercial, né, por conta própria minha, que eu tinha minha empresa, CNPJ, depois tem algum áudio, acho, né, tem algum, acho que o áudio aberto. Depois eu trabalhei como vendedor externo, assessor externo de uma outra empresa, aí já não era mais pelo meu CNPJ, seria já pelo CLT, que também é um pouquinho diferente do que eu trabalhava, que eu estou trabalhando hoje, mas a experiência é muito boa, que a minha região foi muito grande, né? Então eu conheço muita área do Rio Grande do Sul, tanto cidade como interior, professor. Então eu já vendi diesel, lubrificantes numa empresa de Canoas, e então eu conheço muito interior mesmo, né? Eu tinha 250 clientes, se não me engano, e abri bem mais depois que isso aí, eu dobrei, né? Aí eu fui muito elogiado, eu ganhei até prêmios da empresa quando eu consegui atingir novos clientes por conta própria, né? E eu vendia bem mais clientes do que eu abri do que os antigos que tinham na época, né? Então, tanto vendedor externo, mas geralmente mais externo que interno, eu trabalhei muito, né? E por último, um ano atrás eu estava no setor de compras. Fiquei um ano na compras da empresa Provida, que é uma clínica de Cachoeira, tem 17, 18 filiais no Rio Grande do Sul. Então foi muito bom, porque eu sempre trabalhei no outro lado do balcão, nunca comprando, né? Para mim foi muito bom essa experiência aí de um ano. Peraí que travou. Peraí que travou aqui. Tá bem, no geral, todos os processos de seleção ou de recrutamento e seleção, eles são bastante parecidos. As perguntas são muito parecidas, os direcionamentos são muito parecidos. O que é muito estranho. Por quê? Porque quando você vai procurar uma vaga, quando você vai procurar uma pessoa para preencher uma vaga, você está procurando uma vaga bem específica, que precisa de um perfil profissional, de comportamento muito específico. Por exemplo, o Gilberto, quando ele fala assim, eu vou falar a partir da minha área que é comercial. Eu vendo, eu vendi mais, eu procurei mais fornecedores e tal. Ele está falando da área dele, não é? É isso que o Gilberto está fazendo. Aí, quando ele fala quando eu falo da minha área, que é para ser professora, o perfil é diferente. Quando, né, digamos aqui, o Arthur fala e fala da área dele, também é uma área diferente. E são perfis de pessoas diferentes. Nós temos aqui perfis de alunos diferentes. A maior parte dos autores, e vocês, quando tiverem na área de gestão de pessoas, se tiverem, vão observar que um dos pontos mais importantes com relação a acertar candidato dentro de uma vaga é saber traçar o perfil que você precisa dessa vaga.
E o perfil dessa vaga, ele tem muitos componentes que são psicológicos relacionados ao perfil, não é? Que é, por exemplo, assim, é uma vaga de vendedor, tá? O que precisa para uma vaga de vendedor? Precisa que ele saiba falar tranquilamente, que ele não fique nervoso, não é? Pode falar, Carlos. Eu já trabalhei na área de vendedor e sei mais ou menos o que precisa. Primeira coisa é conhecer o mercado, ter uma relação de clientes e saber o que está vendendo. Tem que ter conhecimento do produto. Isso aí, exatamente. Cada área tem um perfil psicológico. Para mim não serve, peraí. Para ti não serve o quê, Márcio? Trabalhar Ser comunicativo e claro. Oi, desculpa. trabalhar com vendedor, como vendedor, no caso. Tá. Ser comunicativo e claro, tá aqui. Boa comunicação, ser bom ouvinte. Você disse que para ti não serve ser comunicativo, é isso? Você acha que tem que ter outro perfil? Tá, e qual o perfil que você acha que tem que ter? Pode falar, Gilberto. Eu concordo com o Carlos ali que ele comentou ali, professor, e realmente, dependendo da área, claro, mas se tu conhecer sempre o produto, por exemplo, que nem representação, a representante comercial, que nem eu fui de materiais de construção, que eu viajei 15 anos, tem empresas que oferecem um produto já quer que tu saia vendendo sem nem tu conhecer. E como é ruim, às vezes, isso aí, porque tu chega, que nem o meu caso, quando eu viajei para loja de materiais de construção, eu peguei uma empresa de cerâmicas do São Paulo, nunca me esqueço, eles me largaram, me passaram somente catálogo e algum equipamento, se não me engano, alguns pisos, porcelanatos, e me largaram na estrada. E aí, como é ruim, mas tu tem que ser bem humilde nessa questão. Eu cheguei na primeira loja, nunca me esqueço, aqui em Candelária, e eu comentei com os irmãos Malhão ali na 287, e eu comentei, olha, eu peguei uma pasta essa semana, e eles me expliquei toda a situação, eu realmente não conheço o produto, mas eu quero até me mandarem para São Paulo, vai demorar, então eu já queria sair vendendo para me mostrar para a empresa que eu vesti a camisa, né? Aí o Marião disse, mas tu pegou essa representação? Eu disse, peguei. Ele disse, só um pouquinho, eu vou chamar minha esposa que compra cerâmica, pisos. E ela me deu uma aula, professora, uma aula que eu nunca me esqueço, e ela disse assim, não, vou fazer pedido contigo, que eu adoro cerâmica Lef, eu compro Via Rosa, que é porcelanato, e ela disse assim, esse modelo aqui é para cemitério, que eu vendo muito aqui, e me deu uma aula que eu, assim, mais aulas que o supervisor da cerâmica Lef na época, eu nunca me esqueço, sabe? Mas como chegou nisso aí? De eu chegar humilde na tua loja e jogar limpo, sabe, professora? Porque, que nem eu falei pro Marião, que era um compras lá, eu disse, Marião, tu fez a primeira pergunta, eu saí bem, na segunda tu vai me pegar, porque o comprador sabe, ele sabe aonde ele quer chegar, e ele me pegaria na segunda pergunta. Ele deu risada, disse, não, mas eu não ia fazer isso para ti, a gente se dá muito tempo, me chamava de Cardoso na época, né? Mas eu nunca me esqueci daquilo ali, de ser bem humilde às vezes quando tu não conhece um produto, sabe? Claro que é ruim, mas tu tem que às vezes saber, né? O Carlos acho que ficou com a mão levantada, mas ele já falou, né? Não sei se ele quer retomar. Não? Não, professor, só fazendo uma complementação assim, a gente conhecendo o produto que a gente está vendendo na área de vendas, ela já garante metade da venda. A outra metade da venda vai dar boa relação que a gente tiver com o cliente, né? Aí entra a parte de bom atendimento e o pós-venda. Isso, exatamente. O pessoal está entrando ali na lousa que eu criei, né? Pessoal, daí vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu criei uma lousa interativa. O que vocês vão fazer? Vocês serão divididos em grupos, tá bem? E aí, de forma aleatória, como acontece aqui, daqui a um pouco eu vou fazer a divisão, mas prestem atenção, então. Vocês serão divididos em grupos, eu acho que nós teremos uns 5 grupos. Cada grupo vai ter um número ali, né, dos grupos, e vocês terão uma lousa para escrever. A lousa interativa ela é bem fácil, né? Vocês vão ali na direita e vão criar notas adesivas, é a forma mais fácil, é como se fosse um post-it, viu, online.
Aí vocês vão ali, criam uma nota adesiva e vocês vão colocar. O que é que vocês vão fazer em grupos? Em grupos, vocês vão pensar num perfil de vaga. Comercial, BBB, aqui vocês quiserem, e vocês vão colocar lá. Empresa tal, pode ser uma empresa que existe, pode ser uma empresa que vocês inventaram agora, ok? E vocês vão colocar vaga de analista financeiro, vaga de diretor financeiro, vaga de gestor tal. E vocês vão lá e vão colocar o seguinte: vocês vão colocar, é mais ou menos o que vocês farão no trabalho depois, só que vocês terão um vídeo, né? Vocês vão colocar lá quais são os atributos que vocês estão buscando nesse candidato, e os atributos podem ser assim: a gente prefere que seja homem, divorciado, a gente prefere que tenha título tal, técnico tal, tudo isso, tá bem? Vocês vão colocar todos os atributos, os formais e os relacionados à personalidade, tá bem? E vocês vão fazer isso em grupo, tá? Então, lá na lousa, vocês vão colocar isso. Vocês vão ter, agora é 7h40, vocês vão ter até as 8, 20 minutos para vocês organizarem isso. Perfil de vaga e os principais atributos. Depois, quando a gente for apresentar, a gente vai apresentar cada um dos perfis de vaga. Cada um dos perfis de vaga de vocês, tá bem? Que vocês... Cada um dos perfis de vaga... cada um dos perfis de vaga que vocês acessaram, pessoal, lembrem de vocês acessarem com o perfil da UERGS, porque quando vocês estão com o logo da UERGS, ali o @UERGS, vocês entram e saem da lousa, entram e saem da reunião, sem precisar pedir autorização, porque senão, às vezes, eu separo em grupos e aí precisa pedir autorização, vocês ficam perdidos, tá, gente? Então, assim, coloquem lá na lousa, quando vocês forem divididos em grupos. Já te dou a palavra, viu, Márcio? Só um minutinho. O nome do grupo de vocês, escrevam a empresa fictícia ou não do que vocês escolheram, do perfil de vaga, e coloquem qual é o perfil dessa vaga, essa vaga, tanto os atributos relacionados à personalidade dessa pessoa, quanto as certificações dessa pessoa que vocês selecionaram, tá bem? Pode falar, Márcio. Então, eu entrei com o meu perfil aqui do institucional e lá na louça tá mostrando que é somente ver lá, não tem como editar. Vocês não estão conseguindo editar, eu coloquei todos como editar. Para mim tá aparecendo ali somente ver ali. O meu também aqui, professor, somente ver. Tá pedindo autorização para editar? Por isso O que eu João pedi pode? autorização. Deixa eu abrir ele aqui, porque todos eles... Ah, tá vendo aqui a solicitação. Engraçado, deixa eu gerenciar compartilhamento, porque eu botei todos como editores. Ah, tá aqui, ó. Eu vou colocar... Ai, que vocês saíram. Tá, editor. Vai atualizar de novo, concluído. Todos vocês, editores. Atualizem aí, dê um F5 e vê se aparece como editor. Testem, podem testar na lousa ali, fazer alguma coisa. Sim? Tá, beleza. Beleza. Botei 2 vezes, não sei por que não funcionou ali, beleza, já fez uma riscalhada, ótimo. Tá bem? Eu vou dividir vocês em grupos, então. Quando vocês estiverem nos grupos, só não esqueçam, pessoal, de colocar em cada um... Ah, Patrícia, desculpa, eu não vi tua mão levantada. Pode falar. Prof, boa noite, colegas. Eu tô na escola, eu sou funcionária pública e trabalho de noite numa escola do CIEP aqui em Cachoeira do Sul. Então, eu tô pelo celular, eu não consigo fazer muita coisa aqui. Tá eu não consigo nem assim, achar a louça. Tá tranquilo, porque assim, ó, vai ter alguém aí do teu grupo, Patrícia, que vai ter acesso, tá? Então, assim, uma pessoa tendo acesso e conseguindo botar ali as informações na lousa, tá beleza. Minha sugestão para vocês estão aí desenhando, é ir ali do lado onde tem nota adesiva, tá? E aí vocês coloquem nota adesiva. O número da lousa de vocês, tá? Vai ser igual ao número do grupo que vocês forem divididos, tá bem? Isso, o meu quem não tá aparecendo. A lousa, fique tranquilo, porque vocês estarão em grupos, tá? Beleza, então. Obrigada, prof. Beleza? Laís, você quer falar, querida? A lousa, eu tô pelo celular também. A lousa se acessa pelo celular ou pelo Meet? Meet não, é... Pelo Meet ou Tem pelo... um linkzinho ali, ó, Laís.
Tá vendo ali, ó? Compartilhei um arquivo Jam na reunião. Tá ali Ah, ele, bem. eu vou mandar de novo. Se você clicar naquele arquivo, você vai sair no Jam, tá? Só que daí vamos fazer assim, ó, pessoal. Ali vocês criaram post-its, né? Cada grupo vai ter uma aba. Tá vendo que lá em cima tem, ó, frame, tem 1, 2, 3. Isso, daí cada grupo vai ter uma aba para si, tá bem? Porque daí fica mais fácil para vocês editarem, porque vocês vão editar simultaneamente, tá? Pode falar, Carlos. Também estou no celular, professor. Aí tu clica ali, ó, no Jamboard, tá? Jamboard, clica, e aí vocês vão estar lá dentro da lousa, tá bem? Aí vocês conseguem mexer lá, mas não se preocupem que o importante agora, se um do grupo conseguir acesso, tá beleza. Agora eu vou dividi-los em grupos, tá bem? Dividir em salas temáticas, vou dar um tempo, como tem ali o acesso, eu vou dar um tempinho maior, vou dar 25 minutos, e eu vou entrar dentro, como é que faz para escrever, Márcio? Aí você tem que colocar lá, criar nota, e aí você consegue escrever, ó, criar nota, e aí você vai lá, deixa eu ver aqui, ó, criar nota, e você vai nota adesiva, aí você escreve lá, Márcio fulano, olá, é a prof. E aí aparece lá. Estão vendo lá que apareceu para vocês? Vocês todos viram? É só escrever. Sim. Tá, beleza? Vê se vocês conseguem. Eu vou, de qualquer forma, pode apagar lá depois do grupo, tá? De qualquer forma, eu vou entrar grupo a grupo para auxiliar as dúvidas, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Beleza, é isso, tá? Então, eu vou agora separar vocês em grupos, em salas temáticas, vou dar o tempinho dos 25 minutos e vocês vão fazer o quê? Criar o perfil e desenhar ali aspectos tanto formais com relação à titulação que precisa para a vaga, quanto principalmente aspectos psicológicos de comportamento, tá bem? Tá tranquilo? Tá, beleza, tem problema. Yuri, pode falar antes de ir para os grupos. Não fui sem querer, professor. Foi sem querer? Tá, beleza. Eu vou criar aqui. Vou criar 6. Eu vou criar menos salas, vou deixar um pouquinho mais de gente. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver como é que ficou aqui. 5 salas, tá? Todo mundo tá em salas. Todo mundo tem a sua salinha. E vou colocar aqui. Sala, tem ali, sala específico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vou jogar vocês aqui dentro. Johnny já foi. 4, quem sabe? Não, vou fazer 5 salas, tá? Vou fazer 5 salas e vou ajustar aqui o timer. 25 minutos. Se vocês caírem, eu volto a colocar vocês ali dentro. Tá bem, pessoal? Beleza? Bom trabalho, então. Daqui a 25 minutos a gente se vê aqui de novo. Tá indo, galera? Tá indo. Às vezes ele dá uma... É mais lentinho, mas ele tá mandando as pessoas para a sala.
Mas é por isso que eu dei 5 minutos. Você olha, às vezes dei mais 5 minutos. Ele tá lento hoje para mandar para salas, viu? Mas ele vai, não se preocupe. Opa. Pessoal, vocês deviam estar na sala temática, na última sala temática. Não entrou? Não entrou? Ah, agora apareceu que participaram, ó. Da Ah, que estranho. Tá demorando, ele tá um pouco lento. Até o Alex foi. Bruna também foi? Sala 5, foi todo mundo.
Só um minutinho que hoje tá lento para dividir, lento para voltar, né? Esperar todo mundo voltar das salas. E o meu computador tá rebelde, não tá deixando eu abrir a câmera hoje. O pessoal tá voltando lentamente, mas tá voltando. Beleza. Então tá, pessoal. Acho que tinham 30, mas talvez alguns tenham caído. Tá, a Mariana voltou. Dessa vez eu fui redistribuindo conforme vocês caem e voltam. Às vezes vocês voltam e vê a mensagem de novo, ir para a sala, cliquem na mensagem, tá? Que daí vocês voltam para a sala que vocês estavam. Senão vocês me chamam se vocês ficarem em algum limbo assim que vocês não estão vendo nada e não estão conseguindo acessar, tá? Aí vocês dão uma olhada, beleza? Ó, ainda tem gente voltando. Pouco mais devagar, deixa eu abrir a sala e ver se tem alguém. Para mim não tem ninguém nas salas. Tá, acho que foi agora, todos os 30. Então tá, pessoal, beleza. É bom assim para vocês verem que eu gosto de fazer, tenho gostado dessas atividades que vocês saem um pouco para não ficar só falando assim. E aí, se a aula, né, via Meet, deixar um pouco mais agitadinha, e aí vocês têm que participar, tá bem? Eu sei que às vezes nem todo mundo consegue participar, mas vocês veem as possibilidades, não é? Olha lá que bacana o trabalho que vocês fizeram. Tem gente que ainda está mexendo e tal, mas olha que legal o trabalho que vocês fizeram lá. Agora eu vou compartilhar, inclusive, minha tela, porque daí eu vou compartilhar a apresentação de vocês. Vou colocar ali a aula de gestão de pessoas, este aqui, compartilhar. Vocês vão ver, vai ser específico, só ela, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim? Beleza, então olha lá que Sim. bonita a aula que vocês fizeram, não é? Então eu vou aí pedir para alguém do grupo 1 falar um pouco sobre suas escolhas, a escolha da vaga, os requisitos, que é que vocês discutiram e pensaram aí no grupo, gente. Vocês vão ter ali, lembrem de vocês falar uns 2, 3 minutos para dar tempo de todos os grupos falarem um pouquinho, tá, pessoal? Vai lá, grupo 1. Quem era do grupo 1? Vocês só não botaram os nomes ali. Não esqueçam de pôr os nomes, viu? Vão ali ao grupo 1 e coloquem os nomezinhos de vocês, tá? Porque eu vou salvar o Jamboard depois e vou colocar lá dentro dos materiais da aula, tá? Vai lá, alguém do grupo 1 fale. Que vocês estavam bem falantes ali na sala de vocês. Eu posso falar então, prof. Débora? Pode, fala, meu amor, pode falar. Tá, vamos lá. Então, a nossa empresa é a Safeway Multi, é uma multinacional de bioinsumos, e a nossa vaga é de engenheiro agrônomo. Então, sobre nós, somos uma empresa líder no setor agrícola, comprometida com a inovação e a sustentabilidade. Estamos em busca de um engenheiro agrônomo altamente qualificado, com especialização na área de bioinsumos, para se juntar à nossa equipe dinâmica e ajudar a impulsionar nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento. Se você é um apaixonado pela agronomia e deseja fazer parte de uma organização que valoriza a excelência e a responsabilidade ambiental, essa vaga é para você. O salário é compatível com a função e oferecemos um pacote de benefícios abrangente, incluindo assistência médica, plano de aposentadoria, bônus de desempenho e oportunidades de desenvolvimento profissional. Aí nossos requisitos, né, possuir inglês intermediário avançado, ter proatividade, possuir carteira de habilitação A e B, ter disponibilidade para viajar, ser fluente em espanhol, diploma de graduação, né, engenharia agronômica, habilidade de comunicação, trabalho em equipe, liderança, ser organizado, saber liderar equipes e projetos, ter uma visão crítica e capacidade de analisar problemas e desenvolver soluções. Gostar de trabalho de campo, tecnologias, ser muito curioso, definir e aplicar melhores técnicas e métodos para melhorar a produtividade do setor agropecuário, sempre de forma a respeitar e conservar o meio ambiente. Ter conhecimentos em gestão de projetos e habilidades de gerenciamento de tempo e comunicação eficaz. O nosso grupo é Gabriela, Ismael, Jennifer, Débora, Arthur e Ariana. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. O Márcio levantou a mão. Márcio, tu quer falar? Por que que eu tô no Safe, aparecia na tela do Safe para mim? Como assim aparecendo? Não é que é a apresentação deles, Márcio. Ah, tá, mas não, mas é ali na sala ali.
Como assim tu tá na, Tu na tem que sala passar pro dele? ladinho lá em cima. Ah, é que eu tô apresentando agora. Mas se tu quiser ver o teu, tu passa pro lado, ó, eu vou passar. O teu colega de sala, tá? É que agora eu tô apresentando, tá? É que como eu tô vendo vocês, porque eu só tô compartilhando a tela específica, talvez aí não vocês fiquem confusos, mas vocês viram ali, eu apresentei, eu coloquei a tela do Safe, tá? Que é da Gabriela, Ismael, Jennifer, Débora, Arthur, Ariane, desculpa, e a Lidiane, tá? Beleza? Então tá, vocês têm alguma pergunta com relação aos colegas? O que vocês acharam da definição de requisitos e de competências aqui que eles pediram para os candidatos? Eu tenho uma pergunta, por que vocês escolheram ser fluente em espanhol? É uma multinacional. E por que não em inglês? Tem os dois ali, prof. E por que ser fluente em espanhol tá desse tamanho assim dentro da apresentação? Ah, é coisa de marketing mesmo. Porque quando você olha assim, né, habilidades de comunicação e trabalho em equipe e liderança. Proatividade, carteira de habilitação A ou B. A ou B ou as duas? É a B deve ser, né? Vamos tirar o... Tá. Não, beleza, beleza. Eu vi vocês discutindo a vaga, não é? E tá, e quanto é que vai receber a pessoa que tem que ter tudo isso aí para trabalhar na empresa? Espero que um bom salário vocês tenham definido também, porque vocês pedem muitas competências, não é? É o A salário colega base, na verdade, é 8,5 salários mínimos, né? Para engenheiro agrônomo. 8,5 salário base? Isso. Tá, beleza. Esperamos, Pesquisa né? pesquisa feita por um agrônomo. Ah, tem um agrônomo no grupo? Que bom, então. Então tá, pessoal. Não, Eu não gostei. é no grupo, aqui em casa. Ah, na tua casa. Ah, tá bem. Então tá, beleza. Eu gostei bastante, viu, de como é que vocês pensaram aí a vaga de vocês, o perfil de vaga, eu achei bem bacana. Vocês mesmos sob pressão, aliás, é para todo mundo, né? Vocês mesmos sob pressão conseguiram fazer uma montagem aí de trabalho bem bonitinho para ver como vocês têm capacidade de fazer, de pensar nisso. Então, imaginem que dentro de uma empresa vocês vão ter bem mais tempo para pensar nisso. Vocês podem fazer isso de uma forma muito mais profunda, né? Grupo 2, deixa eu chamar aqui. Grupo 2, que é David, Carlos, Eduardo, Ana Carolina, Paulo, Juan e Naura. Quem é que vai falar? Grupo 2. 2 minutinhos só explicar. Vamos lá, pessoal, do saborear. Boa noite, professora. Pode deixar que eu falo. Tá bem, fala, David. Não, a gente escolheu, tipo, um perfil bem simples, né? Porque era bem rápido que a gente tinha que fazer a vaga e o restaurante, tem um restaurante em Cachoeira que tem esse nome, Saborear, e eu me lembrei na hora, assim, de fazer mais ou menos essa vaga, assim, com 18 anos, ensino médio completo, experiência prévia no ramo de restaurante, mais ou menos isso que eu pensei. Eu e o pessoal, né? Ficou bem legal. Tá escrito assim: este perfil procura um trabalhador que seja simpático, comunicativo e capaz de oferecer um ótimo serviço ao cliente. Não é necessária experiência anterior, mas é importante ter uma atitude positiva e disposição para aprender. Como é que vocês vão medir nível de simpatia aí? Pois é, aí no caso a gente teria que fazer uma entrevista com a pessoa, um teste, uma coisa, que nem o pessoal da Heineken fez ali, para saber como é que é a personalidade, né? Pois é, verdade. Uma das coisas que é muito comum de acontecer, inclusive em qualquer empresa, é as pessoas sempre parecem muito simpáticas lá no processo de entrevista, não é? De seleção. Quem é que vai aparecer antipático lá, não é? O Paulo tá rindo que é verdade. Mas depois as pessoas, com o tempo, assim, se mostram. Para você ter certeza de que o profissional é simpático, já passa a palavra a você, Carlos. É legal fazer dinâmicas de grupo, tá? Para você ver como é que ele interage.
principalmente essas dinâmicas em que aparentemente não tem ninguém olhando e essa pessoa só aparece de vez em quando. Tipo, isso que tem aqui no Meet é bem bom, porque vocês ficam sozinhos e aí eu, puf, do nada apareço. Aí vocês ficam lá, e agora ela vai aparecer, ela não vai aparecer, eu falo, tá todo mundo mudo, ela apareceu, e agora a gente fala, né? E aí você consegue ir organizando e vendo como é que as pessoas lidam, né? E é assim a melhor forma, não é? Vai lá, Carlos, pode falar, querido. Professor, além de avaliar essa dinâmica, essa pessoa simpática, a maioria dos restaurantes hoje em dia, ele faz um processo de seleção, faz essa etapa aí, mas também eles fazem uma experiência de uma semana. Como é que a pessoa é no atendimento, se ela vai ser simpática com os clientes, atenciosa, ágil. Por isso eles fazem uma experiência de uma semana. Isso aí, na verdade, o período de experiência é bem importante, né? Você faz, às vezes, experiência de uma semana e ainda, além disso, você tem lá 3 meses para verificar se você acertou na vaga ou não. Ainda mesmo com esses 3 meses, assim, a gente sabe disso, que é complexo, assim, né? Porque a gente tem, às vezes, pessoas que querem muito trabalhar, muito, muito mesmo, e aí elas mascaram, assim, umas personalidades, né, durante algum período, e depois disso elas acabam, e mesmo assim as pessoas não são sempre iguais, né, alguns dias elas estão bem, outros dias elas não estão lá muito bem, elas estão azedas, né, e aí você precisa lidar com isso. Pode falar, Paulo. Eu vejo lá, porque eu acompanho algumas etapas do processo. Então, por exemplo, eu vejo as pessoas fazendo o processo de seleção, né, tudo direitinho, e aí quando chega na hora lá que vai passar por consulta médica, que aí começa a me envolver um pouco mais nessa parte, tem algum dessas pessoas, desses candidatos à vaga, que eles já se transformam ali. Né? Aquele processo que era excelente, todo sorridente, ele já reclama porque chamaram ele às 2 e já é 3 horas ele não foi atendido, porque o médico pediu uns exames que ele vai ter que fazer, porque ele achou que ele ia começar a trabalhar no outro dia, e já reclama de não sei o quê, e aí ali ele já começa a mostrar, né, aquele perfil que ele escondeu na hora do processo seletivo e que não foi percebido por quem estava fazendo o processo ou por quem estava selecionando o candidato. Isso aí, deixar esperar é uma coisa que é bastante importante para você verificar algumas vagas, tá? Porque o processo ali em que a pessoa fica sozinha ou ela fica de frente com outras pessoas e ela tem que dar um tempo, aquele processo em si é muito importante para você observar como é que essa pessoa está reagindo. Se ela está batendo os pés, se ela está olhando no celular, se ela está nervosa, se ela está olhando o relógio, né? Então, aquele processo ali é bem importante. É claro que às vezes tem dias ruins mesmo, que a pessoa, sei lá, não se organizou, tem que buscar o filho, alguma coisa assim e tal. Mas para isso é importante ela comunicar. Quando vocês estão em processo de seleção, é bem importante vocês comunicarem. Do tipo assim, ó, eu tô aqui, mas eu fiquei de buscar meu filho às 5, né? Eu tô aqui esperando já 1 hora, mas eu preciso realmente sair às 5 para buscar ele. Porque se vocês não comunicam, ele não conhece ainda vocês, ele só acha que vocês estão com pressa de ir embora logo, né? E se vocês comunicam, ele consegue. Mas isso é bem importante mesmo, Paulo, bem importante. Deixa eu ver o que mais, eu acho que é isso, na verdade. Simpatia, atitude amigável, ser cortês com os clientes, eu acho que faz muito sentido. O que vocês acharam da vaga dos colegas? Até agora eu achei que faz sentido a vaga e os atributos que foram pedidos. O que vocês acham? Tá tranquilo? Então tá, vamos lá para o grupo 3, então. Grupo 3, Finanças Pro. Angelaine, Daniela, Gilberto, Lucas, Paula Sabina. Vamos lá, quem é que vai apresentar? Professora, se abrir para mim aqui a página que está pedindo para atualizar, eu consigo ler, mas dá uns segundinhos, faz favor. Tá na minha tela também, se quiser ver, ó, porque eu passei mas para aqui para mim fica pequeno para mim ler aqui no notebook. Então alguém ajuda o Gilberto, gente, do grupo dele. Quem é que tá aí? Que aqui está dando página sem resposta. Daniela, Lucas. Eu não consigo puxar mais a imagem do Note. E está atualizando aqui a página. Ele pede para atualizar toda hora a página. Tá, deixa eu ver se vai abrir. Deixa eu ver aqui.
Tá pequeno. A Daniela tá pelo chat, tá? Angelaine, você Deixa eu consegue ver lá. ligar? Ou o Lucas, alguém que consiga Finanças ler. Pro. Posso falar, Tá, professor? Estudar, né? vai lá, Gilberto, fale. Tá. Auxiliar administrativo financeiro. A formação mínima técnico em administração, formação superior em administração ou ciência contábil é diferencial. Características: proatividade, bom relacionamento interpessoal, dinâmico, organizado, ético e profissional. Benefícios: vale alimentação, plano de saúde, vale transporte, Gympass, salário compatível com o mercado. Habilidades avançadas de Excel e pacote Office. Facilidade em desenvolver novas habilidades. Fundamental habilidades de organização, comunicação, negociação e trabalho em equipe. Não sei se eu li em ordem, professora, mas eu consegui. Muito bem, não, ficou ótimo. Vocês colocaram ali as tarefas, as principais características, os benefícios, né, para também chamar atenção para a vaga, e colocaram as principais habilidades. Aí vocês colocaram lá, como é a área de finanças, características, proatividade, bom relacionamento interpessoal, dinâmico, organizado, ético e profissional, né? Então, questões éticas são importantes quando lida com finanças, não é? Que é justamente para que você tenha funcionários que, cumprindo requisitos éticos, inclusive sejam aqueles que te alertem para questões que podem estar acontecendo dentro da tua empresa, não é? Então, o perfil ético é bacana. Como é que a gente pode atestar perfil ético ou falar de perfil ético quando a gente está entrevistando alguém? Que perguntas a gente pode fazer? Porque essa é difícil, né? Mas, sobretudo, perguntas pessoais dizem disso. Perguntas pessoais dizem do perfil ético. Porque, geralmente, pessoas, bem assim, tem uma pergunta que é básica, assim, que é, você está atrasado e tal, vai atravessar a rua. A faixa de segurança está lá adiante. Você atravessa na faixa ou você sai correndo na frente dos carros se você está atrasado? Parece uma pergunta boba, assim, mas as pessoas que se preocupam em procurar a faixa de segurança para atravessar, ou que se preocupam em devolver um dinheiro, ou uma carteira, ou um RG, são pessoas que têm perfil ético. O Márcio diz que sai correndo e atravessa. Tá bem, não é para você essa vaga, Márcio. Que são pessoas que têm um perfil ético mais rígido, digamos assim. Então, elas vão ter uma maior dificuldade de fazer contabilidade criativa, né? De pensar as regras de uma forma diferente. Então, essas são perguntas que você pode fazer. E se vocês receberem, vocês têm que prestar atenção. O que acontece muitas professora, vezes? Pode falar. Bem que a senhora comentou, às vezes tem perguntas que parecem tão fáceis, né? E eles te pegam bem nessa facilidade, te pegam às vezes e acabam, dependendo da empresa, muitos ali já vão, como é que se diz? O teu currículo vai passar para baixo dos outros currículos, vamos dizer assim, né? Porque às vezes nas perguntas fáceis que eles acabam, às vezes, né? Eu acho que a Paula botou ali, né? No chat ali, não consegui ler rápido, passou. Mas exato. Exatamente, o pega-ratão, entendeu? Porque daí o que eles estão buscando? Eles estão perguntando para saber, se tem na cabeça assim, mas eu sou ágil e tal, não sei o quê, então eu vou sair correndo. Mas você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar no perfil da vaga que você está se candidatando, qual é o tipo de pessoa que eles querem ali, né? Então, as vagas, elas vão dizer um pouco, né, do que a empresa está procurando. E a partir daquilo ali também você tem que pensar, bom, se eu me encaixo aqui, como é que eu me encaixo aqui nessa vaga? Né? E o que eu vou responder, digamos assim, para o recrutador? O Márcio colocou ali, eu sou verdadeiro. Então, vou dizer assim para vocês uma coisa que é da vida. Sejam menos verdadeiros se vocês querem muito ter um emprego e manter ele. Né? Sejam mais corretos no sentido de
responder exatamente aquilo que se espera de vocês. Vocês estão rindo, mas é verdade, porque às vezes a gente pensa assim, eu sou muito verdadeira e tal. Talvez talvez teu perfil não seja o que a empresa está procurando, entendeu? Então, assim, pensem nisso, pensem no perfil de pessoas que tem dentro daquela empresa, como é que vocês têm que... a Débora resumiu bem, ser franco às vezes atrapalha. Pode falar, Paulo. Seja honesto, né? Porque a mentira vai ter a perna bem curta, vai cair logo ali, né? Mas também não seja aquele espontâneo demais. Ou aquele honesto flexível, né? Honesto flexível, ok. Acho que eles estão procurando um perfil de alguém mais sério ali da área de finanças, então ela está me perguntando isso para saber o que eu faria. Por exemplo, se a vaga é para a área de inovação e tecnologia e você responde assim, eu sairia correndo e tal, provavelmente isso ia impactar naquilo que ela quer, porque ela está procurando alguém que é mais ágil, tá? E agora, se você responde, não, eu vou procurar a faixa de segurança e tal, esse geralmente é perfil de finanças, contábil, né? São pessoas que têm que trabalhar mais na linha, assim, nesse sentido, tá bem? A vaga define o perfil de pessoa, né? Até por isso, tantos estudos dentro da área de gestão de pessoas tentando fazer o quê? Entender... Isso aí, Lucas. Tem muita pergunta, assim, para a área de banco, né? Banco é uma área bem complexa, tá? Porque tem os atributos que eles exigem e tem a forma com que eles querem que você trabalhe depois. Uma vez eu estava participando... Para a faixa, disse a Patrícia. Uma vez eu estava participando de um processo seletivo que tinha selecionando eram jovens aprendizes que estavam sendo selecionados, e aí tinha várias pessoas assistindo. E aí tinha um deles que queria pegar a vaga de TI, que estava aberta para jovem aprendiz da TI. E aí ele começou, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, porque eu mexo nisso, porque eu mexo naquilo, né? Tu olhava assim, era um expert. Porque manutenção... Daqui um pouco o nosso responsável pela TI lá pegou, fez uma pergunta para ele se enrolou todo e já não levou a vaga. Bom, é que assim... Na área de tecnologia e inovação, principalmente assim para gerência, tem uma vaga que eu não sei se eu falei para vocês que chama gerente de projetos. Tá? Gerente de projetos são pessoas que fazem a conexão cliente da empresa, tá? O cliente da empresa com o pessoal da tecnologia. Como, no geral, o pessoal da tecnologia é um povo, assim, muito nerd e que faz programação focado, né, na programação, eles não conseguem ter uma linguagem mais fácil para falar com o pessoal, com o cliente, porque o cliente, às vezes, é Americanas, sei lá, o Boticário, você tem que falar com uma gerente de marketing. A gerente de marketing está te dizendo assim, eu quero uma bonequinha do Boticário que fale com as pessoas. É como a gerente do marketing vai dizer. O gerente de projetos é o cara que vai pegar essa informação e vai traduzir para o cara da TI para que ele entenda o que ela quer, ou ela quer uma IA que pareça uma bonequinha e tal, e que responda para os clientes, entenderam? Essa é uma vaga que o mundo inteiro vai lá e tenta. Inclusive, tentem vocês, tá? Se vocês gostam de tecnologia, entendem um pouco de tecnologia ou comecem a estudar tecnologia, essa vaga é 100% remoto em 99% das empresas. Os salários são muito bons e vocês podem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Só que tem uma questão muito interessante aí, que é assim, tem pessoal, eu conheço gerente de projetos que é do direito, da psicologia, da antropologia, das artes cênicas, tipo, parece que todo mundo resolveu que pode fazer isso. Eu tenho habilidade de falar, eu consigo me comunicar, eu faço isso. Só que isso é no início. Quando você entra, né, você tem que ter essa habilidade de se comunicar. Depois disso, você tem que começar a entender um pouquinho mais sobre os projetos, entender minimamente das tecnologias, saber que tecnologia eles estão usando em cada lugar. Porque, a princípio, você consegue fazer bem esse papel do leve trás dentro da empresa, explicando para o cliente o que o pessoal de TI está fazendo e explicando para o pessoal de TI o que eles têm que fazer. Mas, depois disso, é preciso que você comece realmente, né, com o passar do tempo, auxiliar eles a entender os processos, e é preciso estudar. Então, assim, uma das questões importantes também, né, que daí fica de dica para vocês, é depois que vocês acessam vagas,
se preocupem em estudar para entender o que vocês estão fazendo dentro da empresa e aprimorar o trabalho de vocês. O trabalho de vocês não é só aquelas 8 horas, bate ponto e vai embora, né? Vocês podem aprimorar, estudar e melhorar. Deixa eu abrir a fila, eu acho que a Paula levantou a mão antes e depois o Alex, foi isso? Prof, quando eu participei de um processo seletivo na cooperativa onde eu trabalho agora, eu tive que fazer o tal do teste do PDA. E para mim era grego, porque eu nunca tinha feito na vida. Porque tem 2 etapas, né? Primeiro tu tem que preencher, tu tem que botar ali o que as pessoas acham de ti, né? E depois tem que responder o que tu, tipo, como que eu me vejo. E foi bem complicado. A senhora conseguia nos explicar melhor sobre esse teste? O teste PDA é um teste comportamental, tá? É um teste comportamental. Então, ele é uma ferramenta que vai analisar perfil comportamental para as empresas. Por quê? Porque daí elas vão saber que tipo de perfil você é na empresa. Você pode ter o perfil comunicador, executor, deixa eu abrir aqui, planejador e analista. Você tem 4 perfis que você pode ter dentro da empresa. E a partir desse teste, elas têm uma ideia de para qual perfil você se encaixa dentro da empresa. Então, elas vão fazer o quê? Lá no teste, eles vão primeiro, né? Eles vão, eu acho que depende de como é que eles fizeram aí na empresa de vocês. Mas, no geral, eles vão primeiro, na primeira fase, pedir para vocês... Até vou pegar aqui. Eles começaram com vocês dividindo os grupos e fazendo a lista de questões? Não. O que eu fiz na primeira etapa era para eu assinalar, tipo, como que eu achava que as pessoas... Ah, tá. Como as pessoas te viam, né? E como você é. Tá. E aí tinha uma série enorme de questões. Exatamente. Tá. Eu tive que fazer Muita 2 vezes. questão. E algumas se repetem ali, não? Exatamente. Assim, isso, assim, as pessoas me percebem como uma pessoa muito responsável. Lá embaixo, outras, e aí lá daqui um pouco repetia mais ou menos a mesma frase de uma maneira diferente. Porque para você definir os 4 perfis, mais ou menos assim, é um pouco injusto isso, né? Porque não é que se você tem um perfil, você tem só aquele perfil, mas é uma forma fácil da empresa conseguir mais ou menos delinear perfis, tá? Então, se você pensa lá que eles estão procurando alguém que tenha um perfil lá, vamos pensar no perfil comportamental de... Pensar num dos 4 perfis. Qual era o perfil teu, tu sabe? Não, tu não sabe, né? Não sei. Tá. Mas digamos que... Vamos lá pensar que eles criam um executor. Eu vou pensar que eles criam um executor, tá? Eles criam alguém que fizesse tarefas e que fizesse muito bem feitas as tarefas. Então, eles criam esse perfil. Quais vocês acham que são as formas de você perceber que alguém é executor? É assim, por exemplo, como as pessoas te veem. Minha família acha que eu gosto de fazer tudo sozinha. É uma forma de se ver perfil executor, entendeu? Aí, lá, como é que eles fazem para se certificar de que você está escrevendo ou que você está assinalando certo? Eles vão escrever isso de 10 formas diferentes dentro do PDA, viu? 10 formas diferentes. E porque às vezes a gente tem a tendência a marcar coisas que são boas para a gente, né? Uhum. Eu sou proativo, minha família me vê como proativo. Não é assim que tá lá, não. É tipo, eu gosto, eu organizo. Pode ter perguntas assim, ó, Paula, é diferente para cada um o teste, tá? A mesma empresa às vezes faz o mesmo para várias empresas, tá? Mas é diferente para cada perfil de empresa. Pode ter lá no teste assim: minha família me vê como o centro das atenções. As festas de Natal são sempre na minha casa, tá? Isso tem a ver com o perfil executor, que você centraliza as decisões e vai lá e executa, você entendeu? Então, eles pegam mais ou menos a quantidade de respostas que você assinala para cada perfil e verificam o que você acha, né? Que você acha que é, com aquilo que a tua família acha que você é nesse caso. E aí eles decidem, né? Eles te colocam dentro de um perfil. Isso é para lá no teste de seleção ter certeza que você é um dos tipos de perfil que eles estão procurando.
tá? Mas não tem assim, ó, tem uma resposta certa, é aí que eu digo assim, não, tentem o mais, da forma mais simples para vocês serem sinceros, assim, porque se vocês preencherem esse perfil fingindo assim uma personalidade que vocês não têm, vocês serão colocados para executar um trabalho que depois vocês não sabem exatamente como fazer e vocês vão ficar muito nervosos, tá bem? Eu vou ver se eu acho um PDA e vou enviar para vocês, tá? Para vocês terem ideia do que a Paula tá falando. Alex, pode falar. Assim, ó, professora, às vezes muitos me pedem para fazer currículo. Eu trabalho na prefeitura ali, daí vem uns amigos. Tu podia fazer um currículo para mim. Mas onde tu quer trabalhar? Eu sempre, para que a gente tem que analisar, né? Tem que analisar o que a empresa procura, né? Mas tu quer a vaga, né? Tu tem que fazer um currículo mais ou menos. Mas daí com o que ele está pedindo aqui, o cargo, né? Não, eu quero o cargo. Tem que botar mais ou menos mesma coisa ali está pedindo, né? Mas o currículo que a gente faz, né? A gente tem que analisar cada empresa. Às vezes eu já fiz o meu currículo, né? A cada empresa o que ela faz, qual é o ramo, como é que ela trabalha, né? Qual é se ela é uma empresa de tecnologia mais tecnológica, uma empresa menos tecnológica, e ali fazer uma análise para fazer um currículo também nessa linha, né? E às vezes criar o teu próprio currículo não é tão fácil assim, né? Porque você tem que identificar que tipo de pessoa você é. Ali, ó, tem o teste de perfil comportamental, viu? Eu mandei um linkzinho, eu não li, Paula, mas é um linkzinho que fala um pouco sobre o que é o PDA, para quem tem dúvida, assim, ou quem nunca ouviu falar. E é como se fosse um teste vocacional, assim. Vocês já fizeram um teste vocacional, sabe, lá na escola? É tipo para dizer assim, ó, quando vocês estavam na escola e vocês foram decidir profissão, por exemplo. Às vezes você decide do tipo assim, não gosto de biologia, não gosto de química, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. E aí sobrou isso aqui. Só onde eu me encaixo, né? Então, ó, viu, a Laís escolheu administração por causa dele. Tem gente que escolhe porque, tipo, só posso fazer isso, é o único curso noturno na minha cidade, é o único de graça, não tem escolha não, fazer esse. Às vezes é assim, né? Às vezes você é escolhido. E às vezes você tem opção, eu podia escolher aqui, dentro dessa cartela de cursos, eu escolhi esse porque eu acho que faz mais sentido para mim. Por exemplo, quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu fiz vestibular para medicina, há 20 anos atrás. Eu fiz para medicina e eu entrei no curso de administração de Sistema de Serviços de Saúde da UERGS, aqui em Porto Alegre. E naquele semestre em que eu entrei no curso, eu fui fazer estágio num hospital, porque eu não tinha nenhum contato com medicina. Só que as pessoas falavam assim, você é uma ótima aluna, você só tira 10, devia fazer medicina. A questão é que eu fui trabalhar no hospital e eu odiei com todas as minhas forças o hospital. Eu não consegui estagiar no administrativo do hospital. E eu pensei, gente, eu não posso fazer medicina, porque eu não consigo ficar lá 4 horas. Como é que eu vou ficar lá o resto da minha vida? Como é que eu vou fazer 8 anos de curso, né? E aí eu mudei, eu fui fazer ciências contábeis depois no outro vestibular. Então, assim, tem a ver um pouco com isso, né? Com o tipo de pessoa que você é e o que você quer fazer, né? Aí depois até as pessoas que é da minha família falam assim, você queria ser doutora, mas aí depois você descobriu que queria ser doutora é para dar aula, não para ficar no hospital. Mas a maioria das vezes não tem muita escolha, né? Não tem, mas é o que eu falei. Eu preciso trabalhar, eu tenho que ir lá atrás daquele emprego que tem lá, né? Muitas vezes é isso. Exatamente. Não é o que eu gosto, o que eu não gosto. Exatamente. Hoje eu faço o que eu gosto, mas tem gente que não tem essa oportunidade, né? É o que eu falei para vocês lá no início. Às vezes você tem a oportunidade de escolher, eu fiz um perfil vocacional e tal. Às vezes é só o que tem, é o único curso, é a única oportunidade, você se agarra nela, né? E aí segue. Até porque a gente sabe, né, que a gente não mora num país que tenha das mesmas oportunidades, né, para todos acessarem. Então a gente se segura onde dá. Mas
Agora, voltando para o perfil, né? Quando acontece isso, que é muitos casos, não é? A gente tem as formas né, de certa forma, driblar esse acontecimento do boom. Eu fui jogado aqui, eu só tenho isso aqui, era o que eu tinha que fazer, que nem disse ali o Márcio. Você pode escolher alguma coisa dentro dessa área que você gosta. E a vantagem, por exemplo, da administração é que, poxa, você pode ir para um monte de áreas. Né? Minha formação é administração de sistemas de serviços de saúde, e eu sou professora de gestão de pessoas e administração pública. Né? Tangencio muito pouco, assim, a administração em saúde. Então, assim, tem possibilidades bacanas dentro disso, né? De todas as áreas. Então, prestem atenção nelas e, principalmente, prestem atenção no externo, assim, no exterior, nas possibilidades externas. Arrumem o LinkedIn de vocês, contatem todos os professores, todas as pessoas que vocês conhecem, todas as empresas que vocês conhecem. Se vocês têm o sonho de trabalhar na Heineken, em qualquer empresa, sigam ela, verifiquem quem são as pessoas que trabalham, verifiquem quem é o pessoal de RH, pede para seguir, manda, faz publicação, sabe? Apareçam na rede social. Lá é uma rede social de trabalho, vocês precisam aparecer se vocês querem ampliar os contatos de vocês. Tá bem, pessoal? Vamos lá para o outro grupo, então, para o grupo 4. Olha, ficou bem legal esse. Quem é que tá aí do grupo 4? Eu tô, mas não tô conseguindo enxergar porque eu tô no celular, tá, prof? Tá, por que vocês apagaram ali? Ficou tão bonitinho. Eu fiquei rabiscando enquanto você falava. E aqui também não tá aparecendo nada. Eu tomei um susto quando apareceu. Não tem problema. Vou passar o meu nome no LinkedIn, viu, pessoal? Eu mando para vocês o perfil ali no grupo, tá? Para vocês seguirem, tá? Vamos lá, alguém fale, pode falar. Alguém do grupo? Oi. Vai lá, pessoal, pode apresentar. Deu aqui? Sim, pode falar, eu tô ouvindo. Ah, ótimo. Sou Lidiane. Farmácia Plus. Temos vaga de atendente de farmácia. Aí a gente selecionou algumas... Ai, me deu um branco agora. O que a vaga oferece, né? Procura. Segundo grau completo, disponibilidade de horários, maiores de 18 anos, né? Ética profissional, ser organizado, bom relacionamento interpessoal, ambos os sexos, no mínimo 6 meses de experiência na área, né? A gente pensou bastante e exige isso. Diferencial, experiência em farmácia, curso de informática, saber sobre remédio ou ter cursado farmácia, vontade de aprender e se manter atualizado, mexer em rede, no caso, sim, né, como a farmácia tem uma rede, ter essa noção, e disponibilidade de horários, acho que falta essa parte. Beleza, é isso aí, pessoal. Ambos os sexos, tá bem grande ali, maior de 18 anos. Tá bem, gente, eu posso dizer só o seguinte, que o que vocês colocaram em negrito grandão ali, ó, maior de 18 anos, ambos os sexos, quando a gente vê ali, temos vaga, e aí até, assim, segundo grau completo, disponibilidade de horário e tal. Tomem cuidado com o que vocês colocam em negrito caixa alta, porque as pessoas olham direto para ali, tá? Eu acho que um dos pontos mais importantes ali para ser atendente de farmácia vocês colocaram ali mexer em rede, tipo São João, Panvel. Eu acho que é um bom relacionamento interpessoal. Quando é que a gente vai na farmácia? Tá bem, hoje em dia as farmácias vendem de tudo, né? Daqui a um pouco tem cachorro quente na farmácia, a gente vai lá comer um X ou coisa do tipo. Mas, assim, em tese, não é? De repente, as farmácias têm tudo. Mas, assim, quando é que a gente vai na farmácia? Quando tá doente, né?
a gente dificilmente, se tá bem assim, vai na farmácia. Eu vou lá reabastecer a farmacinha, tudo bem. Mas no geral você tá com dor de cabeça, tá irritado, tá cansado, tá com dor nas costas, né? Tá indo comprar remédio, que já é um gasto que você pensa, meu Deus, eu tô de novo aqui com antibiótico, não sei o que e tal. Você não tá muito feliz, não é? Não é verdade? Se você tivesse muito bem de saúde ou muito feliz, você não tava indo na farmácia. E aí, quando você tá lá e você tem um atendente que é assim, mais simpático, tranquilo, que conversa com você, dá até uma sensação melhor. E você leva lá um remedinho que tá na promoção, entendeu? Não é verdade? Então, assim, o relacionamento interpessoal é muito importante, por exemplo, essa vaga. Porque faz com que você volte lá. Até porque farmácia tem... Ali na Rua da UERGS tem quantas, eu acho? Só ali na Rua da UERGS. Curso na área seria um diferencial? Pode ser, curso na área pode ser um diferencial, mas eu acho que experiência é um diferencial. Agora, não pode ser essa experiência assim, eu trabalhei 5 dias numa farmácia, 5 na outra, 5 na outra, 5 na outra, que daí dá a impressão de que você era muito ruim e ficou pouco tempo, entendeu? Mas eu acho que, por exemplo, para essa vaga, o principal é isso, né, para ser atendente. Além de ter, assim, apesar de que disponibilidade de horários depende, né, gente? No geral, mesmo que a farmácia seja 24 horas, eles já te avisam, você vai trabalhar à noite, você vai trabalhar de tarde, você vai fazer o trabalho tal horário, né? No geral é assim. E, porque ele tinha no mínimo 6 meses de experiência na área, não sei, né? Sempre que tem experiência, vem assim, para mim, aquela dúvida do tipo... a gente tem que tomar cuidado quando pede experiência, porque às vezes a gente está retirando do processo de seleção pessoas que podem ser muito boas, porque a gente não está dando oportunidade delas se mostrarem, né? Por exemplo, muitos de vocês não têm experiência. Pouco tempo de experiência em vários lugares é mal visto. Às vezes Mariana, dependendo da vaga tá? Porque, assim, se você... Dificilmente hoje em dia você tem pessoas que estão há 20 anos na mesma empresa, tá? As pessoas trabalham um pouco menos de tempo. Mas se você tá lá, se você tem 2 meses de experiência, depois mais 3, mais 2, quem vai analisar teu currículo, teu perfil, vai olhar e vai dizer, por que ela ficou pipocando de emprego? Será que ela é uma pessoa difícil de trabalhar? Pode ser uma escolha tua, entende? Mas a pessoa não tá te perguntando. Sim, se fica muito tempo, pode ser considerado acomodado também. Mas tudo vai depender do perfil, gente, porque assim, você tá há 20 anos na empresa, às vezes você pode ter entrado lá, feito carreira na empresa, mudado de setor e tal, né? Quando me perguntam, eu sempre falo assim, tenta ficar pelo menos 6 meses, né? Tenta ficar pelo menos 6 meses, assim, para não ficar o mínimo de experiência, que é 3 meses, né? É 1 mês, depois mais 3 meses que pode puxar, porque daí dá a impressão, se você ficar 3 meses, por exemplo, dá a impressão de que a empresa te demitiu que não era muito bom, e eles, né, não te encaixaram na vaga, e 6 meses aí dá uma ideia de que você teve experiência mesmo, né, com relação ao trabalho. Pelo menos é uma opinião que eu tenho, mas aí depende de cada, né, da área que vocês vão trabalhar, tá bem? Vamos lá, então, para o último grupo. Planalto Encomendas, que é o grupo 5 do William, Mariana, Maciel, Márcio, Bruna e Alex. E Gabriel. Quem é que vai falar? Vamos lá, pessoal. Quem é que vai falar? Oi, professor, posso falar? Fala, querido, pode falar. Então, nós pensamos num motorista para Planalto Encomendas, que a gente conhece aqui na região, né? Então, a gente pensou que ele tinha que operar com segurança, né? Então, fazer um teste, né, com ele, realizar inspeção. É que tá ruim de me enxergar aqui também. Alguém pode ajudar o colega aí de vocês, galera?
Então, eu vou pular isso ali que eu não estou enxergando. Garantir a segurança e conforto dos passageiros, participar de treinamentos e atuação de habilidades, né? Então ele tem que ter habilitação D, né, para poder dirigir. Teste toxicológico, né? Daí já não vamos ter um drogado aí, né? Maior, já é norma, né? Maior de 30 anos, porque daí ele tem que ter uma experiência já, né? De motorista, como a gente pediu. Saber lidar com situações de emergência, então também tem que fazer uma dinâmica em grupo. Respeitar políticas e diretrizes da empresa. Então ele tem que ter as licenças e certificações, conhecimento de leis de trânsito, boa saúde física e mental, então não tem que fazer um teste psicológico nele para ir, né? Boa conduta, né? Capacidade de lidar com passageiros diversificados. Vamos dizer, se vem um cadeirante, ele tem que saber trabalhar, né? Tem que ter o curso, né, para poder, curso de passageiros, né? Ele tem que ter disponibilidade de horários, o motorista tem vários horários que ele tem que trabalhar. Um pouco, ele tem que conhecer um pouco de mecânica, né? Porque se ele tiver algum problema com o ônibus, ele vai dizer, não, eu tô com um problema lá no motor, eu tô com um problema na caixa, uma coisa assim, já para ele poder telefonar lá para o mecânico da empresa e dizer, olha, daí ele para o mecânico vir. Bons resultados no teste no estresse no trânsito também, ele tem que ter uma avaliação, né? Porque, querendo ou não, ele vai estar com um veículo da empresa, um patrimônio da empresa, que é um risco para a empresa. Se ele causar algum acidente, ali a empresa vai ter que pagar, né, os danos, né, e todo o problema, né. Então, tem que ter experiência de, no mínimo, 2 anos no ramo, então, né. Aquelas em rosa lá eu não consegui ler, porque é muito pequeno as... Tá lá, operar com segurança e eficiência ônibus da empresa, que, né, esperamos. Realizar inspeções pré e pós-viagem para garantir a manutenção, garantir segurança, né, participar dos treinamentos, auxiliar os passageiros com necessidades especiais, com embarque e desembarque, informar os passageiros sobre regras de conduta. Parece fácil, né, quando a gente cria perfil de vaga, mas, por exemplo, esse é um dos perfis, né, vaga de motorista de ônibus, e tem que ser muito bem escolhido, porque para a empresa, se o motorista faz uma cacaca, é um prejuízo gigantesco para ela, né? Porque ela é responsável não só em termos de vida e também de finanças para a empresa, né? Professor, eu participei de um processo seletivo de operador de máquina. Daí a própria prefeitura fez o processo seletivo, né? Daí a gente já apontou antes, já com o RH lá, da prefeitura, que o operador da máquina, ele teria que avaliar ali o óleo e a água no motor, né? Ele teria que estar com o sapato fechado. Se ele viesse já com o sapato fechado, ele já nem ia, né? Se ele viesse com o chinelo lá para fazer o teste, né, com a máquina, ele já nem ia entrar, né? Isso nós não avisamos. Ele teria que vir lá, né? E daí, como ele se portar no subir da máquina, se ele botava o cinto de segurança, né? Tudo isso para ver se ele realmente fazia o que tinha que ser feito, né, na máquina, para ele ter segurança também no trabalho, na operação da máquina, né? Então ele veio, né? Daí, se ele viesse ainda com um capacete ou com um abafador de ouvido, ele ia ganhar mais ponto ainda. Mas nenhum veio, né? Só fornecer IPI, nada, daí é da empresa, na verdade. Mas se alguns tivesse se lembrado, ele tinha ganhado mais pontos. Isso aí a gente já tinha os parâmetros pré-determinados que a gente pensou antes, né? Não, se esse operador fazer tudo isso, daí eles ficaram em ordem, né? Esse se portou como tinha que ser, o outro se portou. Mas é bem difícil avaliar isso, né? Tem que estar de olho ali na avaliação,
já participei disso, não é complicado. Daí a gente tinha ali uma planilhazinha e ia marcando, ó, ele fez isso, não fez, e daí a gente botou eles em ordem, ó, o que melhor, o que mais fez os requisitos ali, ele, agora eu não lembro de tudo, mas é mais ou menos isso. Ah, beleza, não, mas é isso mesmo. É bacana assim que eles tenham pensado nisso. Acho que quanto mais você para pensar de forma específica no tipo de processo que você quer fazer, no tipo de perfil que você precisa, melhor, porque você vai trazer para dentro da tua empresa pessoas que vão realmente trabalhar, né, para aquilo que você quer, elas vão colaborar, né? E aí é bem bacana assim. Pensar no perfil é alguma coisa que é muito, muito importante. Então, esse trabalho que vocês fizeram aqui durante a aula, isso, e assim, uma das questões que mais vocês precisam pensar em termos de recrutamento, seleção, principalmente, é isso. É o perfil, né? A busca do perfil é que tem que ser aprimorada. Por isso esses testes todos, né? Por isso o teste para descobrir qual é o teu perfil, qual é a tua personalidade, que tipo de pessoa você é. Por isso que isso é tão importante. Para isso também é bem importante, pessoal, vocês entenderem quem vocês são. Vocês são. Isso é muito importante. Então, assim, ter com muita clareza as qualidades que vocês têm, mas também os defeitos. Ter isso com muita clareza, tá? Porque a gente tem, né, como uma habilidade, assim, às vezes a gente exalta muito aquilo que a gente tem de potencial e a gente não olha para os nossos defeitos. Os nossos defeitos também são potenciais, porque a partir dos nossos defeitos a gente consegue promover mudanças maiores com relação ao nosso comportamento do que a partir das nossas qualidades. Porque focar nas nossas qualidades, a gente já tem elas, a gente não vai desenvolver, né? Dificilmente a gente melhora tanto elas. Agora, focar nos nossos defeitos é bem importante. Para isso é preciso ter um olhar mais criterioso, assim, com relação àquilo onde a gente erra. Né? Eu costumo falar assim, é importante a gente aprender a pedir desculpas, é importante a gente dizer o erro foi meu, eu errei, né? Ao invés de você simplesmente, mas é que aconteceu, mas é que, né? Os meus filhos fazem bastante isso, mas é que mãe, não sei o que eu falo, não. Primeiro você admite que você errou. A partir dali, o mais é que não importa, mas é que tinha isso, aquilo, e choveu, e raios, e trovões, não importa. Importa que a gente cometeu um erro. Então, aprender a dizer assim, ó, ok, eu errei, me desculpa, esqueci, eu me passei, é mais importante do que você ficar justificando e dando voltas para que você continue tendo a razão, né? Porque daí você tem dificuldades realmente de compreender e de mudar o tipo de perfil que você é, até para você acessar as melhores vagas, né? Para você, né? Para você definir o seu perfil e acessar as melhores vagas. Deixa eu aproveitar, eu vou rapidinho lá no Moodle, porque lá, para finalizar, dizer para vocês que eu vou salvar, tá, o Jamboard para vocês, e vocês vão ver que vai ficar bem legal, vai ter lá o compartilhamento dele para vocês, eu salvo depois e fica lá. E aí vocês viram que tem várias possibilidades, né, de fazer, e eu até acho que às vezes é mais fácil assim do que na sala de aula, quando a gente tem lá quadro que não funciona, não sei o que não funciona, a gente não consegue fazer o trabalho. Eu vou interromper, mas não mexam nele antes de eu salvar, eu vou salvar no final da aula, tá? Deixa eu ver aqui dentro do meu painel do Moodle que eu queria ter entrado antes, para ver se vocês estão com acesso direitinho. Eu já coloquei lá, vou dar uma revisada, tá? Na primeira aula tá direitinho a primeira aula que vocês fizeram, depois vocês tiveram aula assim, a aula assíncrona, e aí aquele filme, o filme do Chaplin, que não teve jeito, né, não sei porque não aparece ali, mas vocês receberam no e-mail. Tem os grupos que já estão formados lá, e que o Matheus deu uma revisada, e depois vocês tinham também dica de filme, sempre tem dica de filme,
sempre tem dica de livro para vocês ali, e ali também tinham as experiências na área da gestão de pessoas, que eu não sei se vocês chegaram a olhar, mas é bem bacana para vocês verem a linha do tempo da gestão de pessoas e as experiências que foram efetuadas. A gente vai ver isso em TGA também, viu? Quando a gente falar sobre a Escola das Relações Humanas. Então, tem um monte de gente aqui que é de TGA, eu não vou entrar ainda em TGA, mas vocês vão ver as experiências. Vocês veem 2 vezes, vem lá na linha do tempo da gestão de pessoas e vem em TGA, porque na Escola das Relações Humanas a gente trata de novo do assunto, tá? Isso eu tô só passando o que tem lá no Moodle de vocês. Depois teve a palestra do Aulas Abertas, do Fabrício, que foi na semana passada, que já está lá a palestra também, e o espaço para vocês colocarem um resumo de 200 palavras. E aí a aula de hoje sobre recrutamento e seleção, tem aulas antigas lá, vai ter aula de hoje, tem lá a indicação de filme, os estagiários, eu não sei se vocês já viram, né? Tem um tema específico que eu gosto dessa área, que é sobre as microexpressões faciais. A gente não está assim cara a cara, fica um pouco mais difícil de ver, mas elas são muito utilizadas, né? As expressões faciais, elas são muito utilizadas. Eu já vou olhar ali para você, meu amor, onde é que tem os estagiários, tá? Já vou olhar, ver também se eu consigo o link deles lá no Drive. Às vezes a gente consegue, compartilha. Quem conseguir, compartilha com os colegas, tá? Os Estagiários é um filme bem bacana, assim, porque ele vai falar de recrutamento e seleção, de como é que funciona, tá? Vou colocar no grupo, tá? Peraí, que respondi, tá? Microexpressões faciais. Eu gosto bastante. Tem uma série, isso, a Light to Me, eu ia falar sobre isso. Light to Me é uma série que tem alguns, eu não sei quantas temporadas, eu não me lembro, mas ela fala sobre a temática de microexpressões faciais. E o cara que escreveu a série, um dos caras que ajudou a fazer a série, ele é o cara que escreve sobre os livros, né? O que significam, né? O que se fala das microexpressões faciais? São aqueles pequenos movimentos que você faz que indicam verdades que estão acontecendo aqui na tua cabeça. Principalmente para as pessoas que, né, eu sou muito séria e tal, eu tô prestando atenção. E aí a pessoa vai lá e te faz uma pergunta, né? Por exemplo, assim, fulano, você é muito utilizado em crimes isso, tá? Mas também a área da gestão de pessoas se preocupa muito com isso, porque é no momento do recrutamento em que a gente se preocupa em saber se a pessoa está falando a verdade ou não. E é na área de microexpressões faciais que a gente consegue definir se a pessoa está falando verdade ou não. Por isso o recrutador se preocupa, tá? E aí é uma das evidências que a gente usa para mostrar que a pessoa tá bem, não tem problema, querida, boa noite. Para mostrar que a pessoa dentro tá falando a verdade ou não com relação ao que estão perguntando para ela. Porque, por exemplo, dependendo para onde você olha, né? No momento que você vai pensar, vai te mostrar que hemisfério do cérebro você está captando as lembranças, se você está inventando elas ou se você está buscando elas de verdade dentro das suas memórias. A própria expressão corporal, né? Que é, por exemplo, isso também para entrevista, né? Daí vocês vão lá fazer entrevista, eu vou longe agora, né? Vocês vão fazer entrevista e aí vocês se encolhem assim e ficam assim, né? Na entrevista. Vocês estão se afastando, né, do entrevistador de vocês. Quando vocês se aproximam e vocês abrem os braços, assim, por exemplo, vocês não estão assim ou assim, vocês estão se aproximando. Se vocês se inclinam um pouquinho, vocês estão interessados, né? E essas questões relacionadas à forma com que vocês estão se mexendo dentro do processo também implicam lá numa avaliação que eles estão fazendo de vocês, né? Do interesse que vocês têm com relação à vaga. E além disso, né, que são as expressões, isso, além disso que são as expressões mais, digamos assim, corpóreas, tem as microexpressões, que é aquela levantada de cílios, assim, com relação a alguma coisa que você nunca viu,
né? É a primeira vez que você está ouvindo a expressão. Então, mesmo que você queira mentir para dizer, não, eu conheço tudo desse sistema, você vai olhar levemente para o lado e a pessoa vai saber que você está mentindo com relação a isso. É bacana a série porque ela vai mostrar, assim, que nós temos pessoas, algumas pessoas, elas têm uma habilidade, aí vocês vão dizer as mulheres, elas têm uma habilidade de perceber mentira de uma forma mais fácil, mas não são as mulheres, na verdade, são algumas pessoas, né, e mulheres e homens, que isso é nato, assim. Desvendando os segredos da linguagem corporal, da Alan e Bárbara Pease. Eu tenho uns aqui, não sei onde é que tá, mas tem a mente do psicopata, eu acho, que é bom também. Porque a mente do psicopata é o quê, né? É uma pessoa que não tem, ela simplesmente não tem essas microexpressões, ela não consegue fazer, ela não sente nada. Se você não sente, você não consegue fingir elas, você vai aprendendo na socialização a fingir, né? Eu tenho alguns, até tem um ali, como mentir usando estatística, também é um que fala sobre isso, que fala que a melhor forma de você... Manual do FBI também, exato, Manual do FBI também. Eu não li, esse eu acho que eu não terminei de ler, mas o Paulo leu porque ele gosta bastante. Pode enviar, Ariana, envia lá. Para quem gosta da temática, é bem interessante. O Paulo usa bastante porque ele usa técnicas de persuasão. Paulo, o meu namorado, ele usa essas técnicas para convencer as empresas, né, nas vendas que ele faz. Então, ele usa muito isso. Para ele é bem importante. Então, ele lê bastante manual, técnicas do FBI, não sei o que e tal. Para mim, um pouco menos assim, né? Porque eu não preciso convencer vocês. Tô ensinando. Não preciso ludibriar nem nada disso. Mas é bacana a série. Eu acho que vocês iam gostar e vocês iam aprender um pouco mais a lidar com as pessoas também, né? E a perceber. É bem importante perceber as pessoas que gostam da gente, as que não gostam da gente, quais os limites de comportamento que a gente tem em cada ambiente, que a gente pode ter, se aproximar ou se afastar. Isso é bem importante, né? E entendendo linguagem corpórea e microexpressões faciais, a gente entende melhor as pessoas, porque são verdades mais absolutas, mais verdadeiras, né, com relação a quem elas são. Então, tem lá também, tem a série e tem sobre o tema para vocês verem. A tarefa de casa de hoje é acessar a internet do LinkedIn de vocês, fazer perfil, colocar foto, né? Tudo isso vai estar lá. O artigo está ali, os slides estão ali também. Tem slide para estudar e tem o artigo também. A tarefa é essa, para vocês atualizarem o LinkedIn. Pode falar. Eu tenho já o perfil, eu tenho que trocar só alguma coisa? Como é que é? Não, vai lá e pede para me seguir, depois eu ponho meu perfil ali. Tá. Mentes Perigosas é bom e Psicopata Mora ao Lado. Esse eu não lembro de ter lido, mas Mentes Perigosas é bem bom. É bem importante, assim, é bacana vocês entenderem, né? Claro, até porque vocês têm que criar aí o perfil, enfim. Ariana, obrigada, querida. Muito obrigada. E quem quer ver a série também aproveita para ver a série, para ver o filme, né? O filme é mais levinho, mas a série ela é bem bacana para vocês entenderem, assim, sobre microexpressões, a importância, né? E quanto maior, dizia o seguinte, né? Que quanto maior o cargo de gerência que você tem, maior a chance de você ser psicopata social, né? No sentido de você perder um pouco essa habilidades sociais, né? Então, é interessante para vocês verem. É uma série que eu gosto bastante, viu, Ariana? Eu vi e eu revi ela. Poucas séries eu revi. Essa série eu gosto bastante, assim como Dexter, eu revi. São duas que eu gosto, que falam, né, de psicopatas. Eu gosto bastante, assim, do tema. Acho interessante. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar. Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então tá, pessoal. O meu muito obrigada, então. Que bom que deu tudo certo. Eu consegui chegar em casa, tinha luz, a luz saiu. Foi uma ótima aula, porque eu estava muito frustrada com a ideia de que ia, né, ia tudo por água abaixo.
Tá bem, pessoal, muito obrigada. Pessoal, não esqueçam de deixar doações na UERGS, que as meninas estão recolhendo para levar para os desabrigados lá da enchente. Nós temos alunos lá de Encantado que foram atingidos, tá? Eles estão sem casa, sem nada. A gente está fazendo uma mobilização, levando para lá. Não esqueçam, tá bem? Boa noite para vocês, uma ótima noite, tá bem? Um ótimo feriado. E a gente se vê na sexta-feira, daí também, que nós teremos aula remota, então, tá bom? Via Boa Meet. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.